Olá, galerinha. Eu sou o professor Antônio, Geografia, e vou disponibilizar para vocês um conteúdo que é bastante discutido durante o ensino médio e costuma também cair nas provas do Enem. Cidades. Conceito de cidade. Bom, não é muito fácil a gente conceituar a cidade, mas no caso do Brasil, cidade vai ser a sede de municípios e elas estão distribuídas por todos os países, além do nosso, sendo que em vários países tem configuração diferente, sendo, por exemplo, na Dinamarca, apenas um aglomerado, um ajuntamento de 250 pessoas já formam uma cidade. Na França, 2.500 pessoas apenas aglomeradas no espaço já formam uma cidade. Na Espanha, apenas 10.000. E para a ONU, 20.000 pessoas formam uma cidade. O que é um pouco não conclusivo. Por quê? Porque a gente sabe que várias cidades, vários locais grandes do mundo, capitais, nós temos alguns bairros que não estão no centro e nem por isso se tornaram cidades, né? As cidades podem ser classificadas quanto à sua origem, primeiramente. As espontâneas no Brasil são aquelas que se desenvolveram sem nenhum tipo de planejamento prévio, ou seja, naturalmente. Nessas, geralmente, as ruas são estreitas, dificultando mobilidade de pessoas e de pedestres e outros inconvenientes. Nesse contexto, no caso do Brasil, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Manaus, Recife e centenas mais, na verdade, milhares mais, já que, se não me engano, o nosso país tem mais de 5.000 municípios. E a grande maioria das cidades do nosso país é espontânea. Rio de Janeiro é um bom exemplo de cidade espontânea. Observamos aqui o centro e junto, mostrando que não houve um planejamento, um processo de favelização. Então nós temos, junto ao centro do Rio de Janeiro, a cidade, entre aspas, nós temos também o Morro da Providência. Outro exemplo, Recife. Observamos as ruas, não houve um cuidado. As ruas se encontram, fazendo até com que uma construção tenha que ter sido feita de forma triangular. Mais para cá, outra construção que teve que se adequar à rua. Então, mostrando que não houve um planejamento. No mundo, cidades espontâneas. Paris, Nova York, São Francisco, Tóquio, Londres e milhares e milhares e milhares de outras cidades pelo mundo são espontâneas. A grande maioria das cidades do mundo, assim como no Brasil, são espontâneas. São Francisco, nos Estados Unidos, é um bom exemplo de cidade espontânea. País de primeiro mundo, desenvolvido, mas o ordenamento urbano não obedeceu a um planejamento. O que aconteceu? Ficou até uma cidade bonita pela natureza, naturalmente. Assim, da mesma forma que é o Rio, São Francisco é espontânea e está entre as cidades mais bonitas do mundo, junto com o Rio de Janeiro, por uma coincidência. Paris, na França. Olha a beleza da Torre Eiffel, mas a gente não observa um ordenamento urbano, né? Uma cidade belíssima também e que assim se tornou espontaneamente. As planejadas no Brasil correspondem àquelas constituídas de um projeto ou plano diretor discutido e analisado antes da sua execução. Nesse caso, há uma
preocupação com a configuração, largura das ruas, escolhas de espaços para o comércio, para indústria, para residências. São consideradas no nosso país como cidades planejadas Teresina, Aracaju, Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade planejada? Sim. E nas recentes enchentes que devastaram a cidade agora em janeiro de 2020, se descobriu que o planejamento da cidade não levou em consideração o leito avançado dos rios. Ou seja, puseram rua, asfalto sobre muitas áreas que pertenciam aos rios. E a população, os carros, as pessoas andando sobre essas ruas não sabiam que ali originalmente estava um leito de um rio. A natureza quis de volta o seu espaço e foi a enchente que aconteceu em janeiro agora nessa cidade aqui do Brasil, Belo Horizonte. Temos Goiânia, temos o maior exemplo de uma cidade planejada. Brasília foi planejada para ser a sede do nosso país, sede político-administrativa. E junto com isso, levar pessoas para o interior, através das estradas que para lá foram construídas, através dos prédios, através das repartições, atraiu milhares e milhares de pessoas para Brasília e para o seu entorno. Temos outras, Palmas, em 90, e mais algumas poucas. Um exemplo aí de Belo Horizonte, observem todo o planejamento, ó, as ruas planejadas corretamente, os espaços públicos, os prédios tendo mais ou menos uma mesma conformidade. Brasília, o exemplo que a gente acabou de dar, é o maior exemplo de uma cidade planejada, porque é a capital do nosso país, então me chama a atenção. No mundo, cidades planejadas. Acredita-se que no Vale do Rio, indo lá entre Índia, Afeganistão, Paquistão, surgiram as primeiras cidades planejadas. E no mundo de hoje, nós temos Washington, nos Estados Unidos, Nova Delhi, Valeta, Malta, Abuja, Barcelona e algumas outras. Um grande exemplo, uma cidade lindíssima, tão bem planejada que foi aterrado grande parte do mar para se construir a cidade. Dubai, realmente é uma cidade muito bonita. Abuja, na Nigéria, mostrando que até a África, um continente pobre, já se prepara para fazer planejamentos em algumas de suas cidades, como aconteceu com Abuja. E nosso último exemplo, Barcelona, na Espanha. Uma cidade que o seu planejamento levou em consideração a natureza. Olham os canais, os jardins. Então, Barcelona não é bonita à toa. É bonita porque foi planejada, mas considerou também os espaços naturais. Bom, vocês podem acessar ao conteúdo dessa aula e de outras no YouTube. O meu canal é Antônio do Rio. E nessa aula especialmente, as fontes consultadas foram essas que estão aqui, tá? Tudo de bom e até a próxima.